Desejamos um ótimo final de semana para todos e estamos aqui mais uma sexta-feira para falarmos de algumas coisas relativas aos acontecimentos finais da história deste mundo. Eu tenho como título de hoje Os Acontecimentos do Fim ou Acontecimentos Finais. E vamos começar pedindo a Deus que nos oriente, nos guarde, nos dê, então, o Santo Espírito para que possamos falar aquilo que é próprio para este assunto. Pai misericordioso, estamos aqui agradecidos porque o Senhor tem estado conosco. Nós pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados e também pedimos que o Senhor nos guarde, nos oriente e nos dê a iluminação vinda do alto, para que todos aqueles que nos escutem que possam meditar, pensar e observar aquilo que temos a dizer pela Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. 11 de agosto de 2023, acontecimentos do fim ou acontecimentos finais. O primeiro verso que nós vamos falar, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Nós estamos oferecendo este estudo a todos aqueles que pertencem à Escola do Pensar, amigos, parentes e também aqueles que hão de nos ouvir, independente de qualquer lugar ou qualquer situação que estejam. Pedimos que, à medida do possível, comentem para conosco, para sabermos como estamos conduzindo aqui as palestras e também, se você gostar, compartilhe com os seus amigos. Vamos lá. O apóstolo Paulo diz assim: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que já dormem, dos que já morreram, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Existem pessoas que creem na palavra de Deus e têm a esperança da volta de Cristo e que ela é breve. E alguns que creem, esperam e que são alimentados por essas profecias. No 14 diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará à vida aqueles que já dormem. Então, as pessoas que estão dormindo no pó da terra, um dia, na volta de Cristo, elas serão acordadas, serão ressuscitadas. Ainda vos declaramos pela palavra do Senhor isto: nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum iremos antes do que os que já dormem. Porquanto o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, ou logo após, em algumas traduções, diz assim: nós, os vivos que ficarmos, seremos levados juntamente com eles. Quem? Com os ressuscitados. Entre nuvens, para o encontro com o Senhor dos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos entender melhor. Cristo volta, ressuscita os salvos que estão mortos nas sepulturas. Depois, ele transforma os vivos que não passaram ainda pela morte nesse momento. Juntamente, nós iremos encontrar com Cristo nos ares. E assim estaremos para sempre com Jesus. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Isto é bem confortador, porque nós sabemos como vai acontecer isto. Quando Cristo descer, ele não vai tocar na terra, mas ele vai chamar da terra os mortos salvos. E logo após, ele vai transformar os vivos que não passarão pela morte e juntamente nós subiremos para encontrar com Cristo nos ares. É uma coisa clara, definida, o apóstolo Paulo fez isso com muita clareza. Logo após isso, nós vamos ler o Evangelho de Marcos no capítulo 13, 26 e 27, que diz assim: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens. Então vejam que aqui ele está coincidindo com aquilo que Paulo falou. Com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até as extremidades do céu. Todos serão arregimentados
no mesmo momento, todos os mortos, todos os vivos, para um encontro com o Senhor nos ares. Continuando, vamos ver aqui em Mateus 24, 36 até o 39, de Mateus 24. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho. Aqui merece um comentário. Diz aqui, somente o Pai sabe. Quando foi isso? Quando Jesus ainda estava na terra. Quando Jesus subiu ao céu, é lógico que ele ficou sabendo qual é o dia e hora que ele virá. Aqui na terra, ele como homem não ficou sabendo. E nós também não saberemos até hoje. Mas é interessante que diz aqui, não sabemos o dia nem a hora. Mas com certeza saberemos mais ou menos, até não sei se o mês ou o ano, que ele estará vindo, porque as coisas vão acontecendo e a Bíblia é clara em dizer o que vai acontecer e nós vamos aguardar. E quando Jesus estiver voltando, teremos sinais no céu da vinda dele. No verso 37 diz assim, pois assim como nos dias de Noé, também será os dias da vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até que chegou o dia em que Noé entrou na arca. Deus pediu que todos da família de Noé entrassem na arca, eles já estavam sabendo que estava para acontecer o dilúvio. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também na vinda do Filho do Homem. Nós devemos nos preparar, prestar atenção, colocar os nossos olhos para cima, diz um lugar na Bíblia, para que a gente possa estar atentos para o que vai acontecer. Ainda dando continuidade, vamos a 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versos de 1 a 4. Irmãos, no que se diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, até que vos demovais da vossa mente com facilidade, não vos perturbeis, quer por espírito ou por palavra, quer por epístola, supondo tenha chegado o dia do Senhor. E ninguém, e de nenhum modo, vos engane. Precisamos estar muito atentos para não sermos enganados, porque vai acontecer que o inimigo vai tentar, de muitas maneiras, nos enganar. Por isto, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Então teremos ainda muitas coisas a acontecer, porque vai vir uma apostasia total, acho que nós estamos caminhando para ela, e o filho da perdição vai se manifestar como se fosse Cristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Sabemos que vai haver contradições, vai haver alguns líderes que vão dizer que a palavra de Deus não é verdadeira e vão tentar mudá-la. Por isso é que é preciso a gente estar sempre sabendo o que a palavra de Deus diz, que é o objeto do culto será mudado, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com líderes de igrejas grandes que irão levados pelo inimigo a modificar aquilo que a palavra de Deus tem. E nós já falamos aqui que nós não temos nenhuma desculpa, porque se nós lemos, sabemos ler, nós temos Bíblia, nós lemos e entendemos, então não há desculpa para que a gente não saiba a verdade, para não cairmos nos enganos. E ainda, em 1 Tessalonicenses, que é voltando aqui ao livro anterior, no capítulo 5, de 1 a 3, diz assim, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão do dia do Senhor. Vem como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz, segurança, eis que sobrevirão repentina destruição, como veem as dores de um parto, até que o dia der a luz, e de nenhum modo escaparão. Essa leitura é preciso que preste bastante atenção, porque virá esse dia, e o dia do Senhor virá sem avisos,
mas aqueles que estudam a palavra de Deus ficam em alerta permanentemente. O que é que vai acontecer? O homem da perdição aparecerá, o amor de muitos esfriará, muitos das igrejas perderão a fé ou não ligarão para as coisas corretas, mas em todas as igrejas existem pessoas que estão alerta. É o povo de Deus. São aqueles escolhidos entre todos os grupos. Nós não podemos dizer que essa ou aquela igreja tem salvação. A salvação vem de Cristo. E a palavra de Deus, o importante é você pertencer a um grupo que acredita na palavra de Deus e não procure interpretações escusas. Mas vamos ler e entender o que está dito. Se preciso for, ler mais de uma tradução para que esclareça melhor. E é preciso ler um pouco antes a leitura que está objetivada e um pouco mais à frente, para que a gente entenda o contexto. É bem conhecido a frase que quem lê um texto fora de contexto é apenas um pretexto. Vamos então prestar atenção no que a palavra de Deus diz. Ela repete em muitos lugares, para que não haja dúvidas para aqueles que hão de seguir a Cristo. Em 2 Pedro, capítulo 3 de 2 Pedro, de 8 até o 13. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, para que o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se pereça ou se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nós devemos buscar de Cristo o arrependimento, reconhecer quando estamos errados, que sempre temos erros, a cada dia, todo dia nós pecamos. Precisamos pedir a Deus esta graça, que o Espírito Santo nos convença dos erros, da justiça e do juízo. Virá, entretanto, como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão por estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as suas obras, e as obras que nelas há ou existem, serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados são desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, os quais habita a justiça. Isso é muito confortador. Sabemos que iremos passar por grandes tribulações, mas o Senhor Deus vai livrar todos aqueles que o amam, acreditam, têm fé e são obedientes aos seus mandamentos. Isso é de uma importância muito grande. Crer em Jesus, aceitá-lo como Salvador e obedecê-lo, porque assim nós seremos tratados com muito carinho para que nenhum venhamos a nos perder, porque nós esperamos uma nova terra, um novo céus, nos quais habita a justiça. É isso que Deus quer para nós. E ainda agora em Apocalipse 22, no verso 12, diz o seguinte: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, o pagamento, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. A gente sempre disse, e lógico que as obras não salvam, quem salva é Cristo, mas seremos julgados segundo as nossas obras. E aqui está dizendo: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu pergunto, irmãos, devemos obrar coisas boas, obedecendo os mandamentos de Deus? Com certeza sim. Como Deus levaria para o céu os não arrependidos de ter feito os pecados, de ter desobedecido a sua santa lei? Não é para a salvação, mas é para retribuir aquele que nos salvou através de nossas boas obras. E ainda, em João 14, do 1 até o 3, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, pois eu vou preparar lugar. E Cristo foi. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Cristo ainda não voltou, ninguém ainda foi para o céu.
com exceção de pelo menos 3 pessoas. Já falamos disso: Moisés, Elias e Enoque. Eles estão lá, com certeza, representando aqueles que já morreram, menos Elias, que não morreu, e também Enoque foi arrebatado. Então, ali está a representação dos que hão de morrer antes da volta de Cristo e daqueles que não morrerão. Repetindo, o 3 diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que promessa extraordinária essa de Jesus. E vamos agora fechando aqui a leitura com Apocalipse 22, 20. Diz o seguinte: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus, é a saudação de João. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Vamos aguardar a vinda de Cristo que está chegando. Os acontecimentos estão chegando, nós devemos nos preparar, nos consagrar, nos santificar. O que é santificar? É separar-nos para a palavra de Deus, pedindo a Ele todo o poder vindo dEle para que possamos praticar aquilo que Ele deseja. Sem perder a fé, sem perder a esperança, porque na graça que Ele nos deu da redenção. Prezados amigos, essas são as palavras que temos para vocês hoje. Vamos agradecer a Deus por isso e vamos orar. Eterno Pai, aqui estamos agradecidos porque o Senhor nos salva, o Senhor nos ama, o Senhor nos escolheu para a salvação e nós somos gratos por isto. Nós aceitamos, Senhor, a Tua salvação e pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados e que o Senhor nos guie pelo Espírito de Deus para que possamos permanecermos firmes até a Tua vinda. Em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado para todos vocês.